Prezados organizadores, participantes, convidados e convidadas, boa tarde. É com grande satisfação que damos boas-vindas a todos e todas à conferência de encerramento do 4º Seminário Infância e Educação do Corpo e do 3º Biograf Sul. Estes eventos proporcionam um espaço valioso para a reflexão e o aprofundamento de temas cruciais relacionados a memórias narrativas, à infância e educação e à obra de Cândido Portinari, pintor que retratou como poucos a alma do povo brasileiro. Essa conferência em particular foi gravada em 29 de julho de 2025 às 18 horas e contou com a participação das ilustres professoras da UFSC, Caroline Machado, Daniela Bum, Patrícia Boaventura, com a professora Melissa Weber, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e com o professor Fábio Pinto, da Universidade Federal de Pelotas. Eu, Gabriela Damé, pesquisadora do projeto Portinari no Pampa, realizei as etapas de produção e pós-produção dessa conferência online. Para encerrar esses seminários de forma tão especial, temos a honra de receber a presença atenciosa e sempre tão generosa do professor João Cândido Portinari, que é nascido em 1939, é professor, escritor, com formação em matemática e doutorado em engenharia de telecomunicações. Como filho do renomado artista, dedicou grande parte de sua vida a preservar e divulgar o legado do pai. Desde 1979, dirige o Projeto Portinari, que é uma iniciativa fundamental para a catalogação, pesquisa e disseminação das obras. Em 2004, lançou o catálogo Raisonné, que reúne em torno de 5.000 obras em cerca de 2.500 páginas. Trata-se do primeiro catálogo completo de um artista plástico do Hemisfério Sul. Sua paixão e conhecimento sobre a vida e obra de seu pai são evidentes em diversos livros que publicou, em especial O Menino de Brodowski. Sua presença aqui hoje, de forma virtual, é um testemunho do compromisso contínuo com a educação, com a arte e a memória, e nos oferece uma oportunidade ímpar de aprofundar nossa compreensão sobre a relevância da obra de Portinari e os temas abordados nesse seminário. Sem mais delongas, convido o professor João Cândido Portinari para sua conferência de encerramento. Muito obrigada. Olha, eu acho que se a pessoa quisesse compreender um pouco a origem do projeto Portinari, um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, né, que é um prefácio, um prefácio que eu escrevi para o primeiro livro que o projeto Portinari publicou em 1979, chamado O Menino de Brodowski. Esse prefácio é uma carta póstuma que eu escrevo ao meu pai, aos 40 anos de idade, né, e eu escrevi no Dia dos Pais, aquilo. Era o Ano Internacional da Criança, então é uma carta que conta um pouco essa relação minha com ele. Só para você ter uma ideia, né, ela começa mostrando um retrato meu que ele fez quando eu fiz 20 anos de idade. E aí ele escreveu, né, uma dedicatória no retrato assim: para o João, com a abração do Papa. Papa aí é claro que é o italiano para papai, né? E então isso começa, né? Eu digo, eu olho esse autorretrato que você fez de mim, e no final da carta, quando eu já disse tudo a respeito do que ia por dentro de mim, né? Nessa trajetória toda de filho com pai, de cidadão brasileiro com o Brasil, de ser humano com o mundo, né? Isso tudo tá misturado ali. Eu termino dizendo assim: e se este trabalho frutificar, poder te dizer para o Papa com a abração do João. Eu acho que isso aí talvez seja a maneira mais íntima, mais direta, menos intelectualizada, vamos dizer assim, né? Mais emoção, a flor da pele mesmo, de como é que foi essa trajetória, né? Agora, tem muitas coisas aí que concorrem, né, para esse acontecimento, quer dizer, a criação do projeto Portinari. Eu talvez separaria em duas categorias, né? Tem uma categoria é a do filho, né, que, afinal de contas, está fazendo um trabalho sobre o pai. A outra categoria é a do cidadão brasileiro, né, que se vê, né, num determinado momento da história,
às voltas com as circunstâncias, né, do Brasil e do mundo, e que decide fazer esse trabalho. Então, eu acho que a gente tem que olhar para as duas coisas em conjunto, né? Não é uma coisa saudosista de, vamos dizer assim, nostálgica de um filho falando sobre o pai. Tem essa questão do Brasil, tem uma importância imensa, né? Porque o projeto Portinari começa com o fim da ditadura militar, né? Em 1979, vocês talvez não se lembrem porque são muito jovens assim, mas certamente sabem que foi o ano das diretas já, que foi o ano da volta dos exilados, né? E havia realmente uma ânsia pelo país inteiro de resgatar a nossa história, né? Depois de 20 anos, né? De os anos de chumbo, né? Como se fala hoje. E naquele momento, então, o projeto Portinari vem se acrescentar, ele não vem sozinho, ele vem se acrescentar a inúmeros, né, movimentos em todas as áreas, né? Você tinha, por exemplo, no cinema, o Silvio Tendler, com os anos JK, né, com o Jango, você tinha o Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Teatro Municipal, os nossos jovens deixando um pouquinho de lado a guitarra elétrica e voltando para o cavaquinho, para o bandolim, para o violão. Havia um grande movimento, né? Eu me lembro de uma revista, Isto É, daquele momento, cuja capa era um rosto sem feições, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca, né? E embaixo tinha uma manchete assim enorme: "Cadê a nossa cara?". Me lembro também de um artigo no jornal Estado de São Paulo, do Celso Furtado, com o título Quem somos? E subtítulo A busca da identidade cultural, né? Então o projeto Portinari nasce, né, no bojo, né, dessa grande reformulação, dessa grande ressignificação, né, do país e da vida de cada um de nós naquele momento, né? Eu estava me lembrando, ontem mesmo eu estava olhando o correio da Unesco, né? A Unesco foi muito importante para a gente localizar as obras de Portinari que estavam fora do Brasil. E eu me lembro que eu fui visitar pessoalmente o diretor-geral da Unesco, que era uma figura extraordinária. Era um poeta senegalês, negro, chamado Amadou Mbow. E eu me lembro dos escritos dele. Teve um que eu sou capaz, talvez, de dizer até de memória agora, porque ele se tornou uma espécie de referência para o projeto Portinari, né? Sobre essa questão exatamente que a gente acabou de falar, né? Dessa busca, em que ele dizia assim: a busca, eu vou tentar lembrar, a busca da identidade cultural, um dos elementos mais característicos da nossa época, não é um apego vão e nostálgico a um passado já superado, mas consiste, sobretudo, em converter esse passado em um fermento para o futuro. Eu achei isso muito bom, porque você fala do futuro, né? O projeto Portinari está voltado para o futuro, por isso que eu não quis nunca mudar o nome. Várias vezes já tentaram me convencer a mudar para Instituto Portinari. Eu falei: não, não faça isso. Projeto Portinari é uma coisa sem limites do futuro, né? É um projeto, né? Projeto, a gente acorda de manhã com o sangue fervendo, né? De emoção ao pensar no projeto, né? É um projeto Portinari. Então, eu acho que é isso, quer dizer, eu poderia contar tantas coisas mais, né? Por exemplo, da minha relação com meu pai, né? E como é que eu, garoto de Copacabana, como é que eu encarei essa, né, de você ter dentro da sua casa um homem que pintava, né? Perguntar para minha mãe assim: "Ô mãe, por que o pai não trabalha, hein?". Ela disse assim: "Como não trabalha?". Eu falei: "Ele fica aí pintando o dia todo, né". Tá tudo. Você sabe que eu muitas vezes, né, eu fiquei arrepiado com a sensação de que, na verdade, eu não decido nada, sabe, e nem penso em nada. As coisas vêm de cima, assim, já prontas, né.
É uma coisa extraordinária isso, né? Essa nossa aproximação e a coincidência dessa nossa aproximação com o momento vivido pelo Projeto Portinari, o momento vivido pelo Museu Casa de Portinari, né? O encontro com a Angélica e vocês, né? São coisas que eu acho que estão sendo articuladas lá de cima. Eu costumava dizer isso, né? Que você tem lá em cima o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Drummond, o Graciliano Ramos, Elis do Rego, Jorge Amado, né? Vila Lobos, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, eles estão lá olhando para nós e dizendo, olha, vai, faz isso aqui agora, faz isso aqui. Eu acho que é por aí. Sem tirar o mérito, é claro, das nossas equipes, né? Mas eu acho que a inspiração tem uma coisa sobrenatural aí, eu sinto isso, né? Sabe que, na verdade, a série Retirantes é composta por 4 telas e não 3. Todo mundo pensa que são 3, até mesmo pessoas que estão ligadas à pesquisa, né, na arte e tudo, pensam que a série Retirantes são 3 telas. Não são. Quando Portinari, em 1946, fez aquela exposição fantástica lá em Paris, ele levou as 4 telas, a série Retirantes, original. O que aconteceu? Quando ele voltou ao Brasil, ele voltou sem uma delas. O governo francês tinha comprado a 4ª tela, que se chama Criança Morta, também, e que é extraordinária. Para mim, é a mais dramática de todas. Ela quase não tem cores, é tudo cinza. E ela está hoje no Centro Pompidou, em Paris, na Reserva Técnica, né? Mas isso talvez fosse interessante você dar uma olhadinha no nosso portal. É só você colocar lá Criança Morta, que vai aparecer essa também. Apenas, né? Vocês sabem que a gente, na ficha técnica da obra, tem um campo chamado descrição, em que você descreve aquela obra, né? Com palavras. E aquilo tem uma explicação, porque um dos catálogos raisonnés que nos inspirou lá atrás foi o catálogo do Jackson Pollock, que tinha acabado de ser publicado pela Universidade de Yale, em 4 volumes. E nesse catálogo você tinha vários momentos em que você tinha um retângulo em branco, assim. E aí tinha um verbete que dizia assim, olha, esta obra, da qual não se tem mais nenhuma referência visual, foi citada em tal papapá, né? E aí eu fiquei com medo que isso pudesse acontecer com Portinari também, que você perdesse, né, a referência visual, e nós decidimos fazer um campo chamado descrição na ficha técnica. Só que não era descrição subjetiva, como a de um crítico de arte, né? A orientação que nós demos à nossa equipe era que descrevessem como se estivessem contando para o cego o que está naquele retângulo ali, não é? Então você tinha, não era um vocabulário controlado, era muito mais que isso, né? Você ia do primeiro plano para o último, da esquerda para a direita, e você ia descrevendo tudo que você via ali. Então, a gente tem 5.000 descrições. Se você fizer um documento Word com essas 5.000 descrições, uma atrás da outra, e você, naquela época não existia mecanismo de busca, né? Quando surgiram os mecanismos de busca, inclusive em documentos Word, você pode, por exemplo, buscar a palavra, sei lá, peneira, né? E aí o software instantaneamente percorria as 5.000 descrições, cada vez que ele encontrasse a palavra peneira, ele separava aquela obra. Então, você tinha uma forma de você procurar todas as obras em que aparecia uma peneira, né? Sem nenhum tipo de identificação visual ou de reconhecimento visual, né, dos elementos que estão na obra, né? E isso agora eu mandei para o Gemini as 5.000 descrições, e aí você tem uma coisa que não tem limite, né? O que eles podem fazer com isso? Agora já estão fazendo descrições pela inteligência artificial também. Por exemplo, eu dei aquela primeira missa no Brasil, né? Aquele painel do Portinari, e pedi que a inteligência artificial descrevesse aquilo, né? Veio uma descrição impressionante, mas o que mais me impressionou
é que tem um momento ali na descrição em que está escrito assim: o ambiente é de reverência e respeito. Não é uma coisa objetiva, né? A inteligência artificial conseguiu captar, de alguma forma, algo que não é um objeto, não é uma figura, não é um rosto, não é? Então, acho que isso aí vai levar realmente. Agora, você sabe, né, que você está tocando numa coisa, o projeto Portinari nasce nos departamentos de Ciência e Tecnologia da PUC, né? Eu era do departamento de Matemática, então meus colegas, com quem a gente tinha interlocução assim, diária, praticamente, eram da matemática, da física, da informática, das engenharias, né? E isso foi fundamental para o projeto Portinari, não só se manter assim, vamos dizer, atualizado, né, do ponto de vista técnico-científico, mas também abordar problemas que não eram problemas das humanas e das sociais, né? E isso também trouxe a possibilidade de sobrevivência, né, de um projeto artístico-cultural que sobreviveu tantos anos, que tem sobrevivido tantos anos, né? Isso aí é todo um capítulo, eu acho, né, que o DNA do projeto Portinari é ciência e tecnologia, né? Tanto que eu digo sempre que a mãe do projeto Portinari é a FINEP, porque a FINEP é uma agência de fomento da área de ciência e tecnologia. Carol, talvez vocês gostassem de ver, é um videozinho que está ligado ao educativo, né? Foi lá no comecinho do educativo, mas que certamente vocês não conhecem. Será que eu posso passar aqui para vocês? É rapidinho, não é uma coisa longa, não. Olha, vamos ver. Carol ia pedir uma pizza por telefone. O catálogo deu de cara com um encarte sobre o pintor. Se apaixonou. Leu, pesquisou, descobriu na internet o mundo de Portinari. Levou a paixão para a escola, no subúrbio do Rio. O que mais me chamou a atenção foi sua convivência, porque ele é imigrante italiano, ele é filho de imigrantes italianos. Só cursou até a 4ª série. Contagiou a turma. Fez todo mundo explorar o traço do artista. Esse aqui é Portinari. Na exposição que comemora o centenário de Portinari, viu de perto o quadro que mais chamou a atenção: Os Retirantes. Esse quadro retrata bem a miséria que o povo brasileiro tem. Foi além. Escreveu para o filho do pintor. A paixão da menina conquistou João Cândido. A gente morava nessa casa aqui, ó. Olhos brilhantes, eles viajaram juntos pelos pincéis mágicos da arte. Ela achou um pincel que, se você pintasse uma porta, exemplo, tu abria a porta para o mundo dos sonhos, ou então para voltar para casa escondido. Aqui é a mesma coisa, né? Quer dizer, esse pincel também abre a porta para nós, para o mundo dos sonhos, né? Até dos sonhos impossíveis, isso a gente já viu, né? Aos 8 anos, Carol descobriu que quando se abre a porta do conhecimento, o mundo não tem limite. Você falou no educativo do projeto Portinari, né, que é, a meu ver, a missão principal do projeto, né, são as crianças e os jovens, né? Nós temos alguns vídeos, alguns deles bem emocionantes, e são vídeos curtos, né? Não sei se vocês vão lembrar aquela expedição que a gente fez no Pantanal do Mato Grosso do Sul, que tem um índiozinho que se reconhece na cabeça de índio pintada pelo Portinari, ele fica ali parado, assim, perplexo, né? Então, esse é um dos vídeos. Tem um outro em que a gente percorre o rio Purus, um afluente do Amazonas, né? E o interessante aí é que isso resultou de um convênio que a gente fez com a Marinha do Brasil. A Marinha tem 3 navios grandes que percorrem o Amazonas e os seus afluentes, dando assistência médica, assistência odontológica, assistência de cidadania, com documentos, né, para as pessoas. E nós fizemos um convênio em que a Marinha aceitou colocar a bordo do navio o nosso programa educativo, né? Então, que consistia numa exposição, acho que eram umas 30 réplicas, né? E workshops, né, que a Sueli, foi na época da Sueli, a Sueli conduzia, não eram só crianças e adolescentes, não. Tinha gente de todos os tipos, gente que são ribeirinhos, né, que moram ali nas margens do rio Purus, nunca tinham visto uma obra de arte na vida deles, né?
Então foi uma coisa muito emocionante também, tem um videozinho muito curto. Depois tem um bem mais recente de agora, que é o Portinari nas Quebradas. Não sei se vocês ouviram falar, isso foi uma criação do Guilherme, né, que é você percorrer com esse nosso educativo as regiões mais atingidas pela exclusão, pela violência, né, como, por exemplo, o Complexo do Alemão, a Maré, a Cidade de Deus, Madureira, Rocinha, né, os lugares difíceis. Havia lugares ali que nem a polícia entrava, né? Mas os traficantes abriram para nós assim, até porque eles têm filhos também, né? Que moram ali na comunidade, e eles perceberam que a nossa intenção é uma intenção sincera, né? De levar a essas crianças, esses jovens, não só a obra do Portinari, mas principalmente os valores éticos e humanistas que essa obra carrega em si, né? Acho que essa é a coisa talvez mais importante de todas, né? A gente se pergunta um pouco, por exemplo, quando você está diante de uma obra do Kandinsky, sem nenhum demérito, é um grande artista, nós todos sabemos que é um grande artista, né? Mas você não tem aquela, vamos dizer, a questão da mensagem, né? Você não tem ali, você tem volumes, formas, cores, linhas, né? Mas você não tem uma mensagem pungente que te pega no coração, como você tem nos retirantes, por exemplo, né? Então, essa observação é o ponto de partida que fez com que a gente criasse o educativo, né? Que tinha coisa muito mais além da beleza, além da estética, além da pintura propriamente dita, tinha essa mensagem humana poderosíssima, né? E que as crianças e os jovens, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, estão perfeitamente capacitadas para receber essa mensagem, né? Elas têm uma percepção visual, às vezes até maior que a do adulto, né? Eu sou testemunha disso, né? Então, esses videozinhos talvez pudessem enriquecer, se houvesse algum lugar onde colocá-los. Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Ele fez 6 autorretratos, né, dele mesmo, né? Quer dizer, claro, o autorretrato é dele mesmo, né? Foram 6. O primeiro, acho que foi ainda lá pela década de 20, era muito jovem, né? Até o final da vida ele fez, né? E não sei se vocês viram esses 6 autorretratos, estão no portal Portinari, né? Todos 6. Tem um que eu gosto em particular, que quando pedem para escolher um autorretrato, eu sempre escolho aquele, que é um que ele está com um vaso de pincéis atrás, assim, está com os olhos assim muito azuis, né? E com esse vaso de pincéis atrás. Eu acho que a expressão dele ali nesse autorretrato é muito autêntica, é a expressão que eu guardo na minha lembrança, né? Outro lugar que você encontra essa questão autobiográfica também é na família, né? Quando ele retrata, por exemplo, aquela avó poderosa dele, né? Que na biografia do Antônio Calado, ele dedica um capítulo inteiro a ela com o título Uma Avó Titânica, que ela era realmente titânica, né? As crianças tinham medo dela, porque ela tinha um semblante tão severo, um olhar tão duro, né? Mas, ao mesmo tempo, era um doce. Ele conta na biografia que ela ela usava um avental com bolsos, ele exagera um pouco, diz que os bolsos tinham 1 metro de profundidade, e que nesses bolsos tinha sempre bala para as crianças, um dinheirinho, um cálice de Fernet e cigarro,
ela dava para as crianças, imagina, as crianças deviam adorar ela, né? Então, aí tem essa coisa autobiográfica também, porque foi uma mulher pioneira, ela foi pioneira no comércio da manga, naquela região, em Jardinópolis, né? Ela cultivava a manga, colhia as mangas, encaixotava, tem várias obras de Portinari, ela encaixotando as mangas, depois ela colocava os caixotes numa charrete, e ela ia ela mesma conduzindo a charrete, e tem também obras dela conduzindo essa charrete pelas cidadezinhas de interior ali da região, vendendo as mangas, né? Então, isso é claro que é autobiográfico também, e teve uma importância extraordinária, né? Eu cheguei, quando chegou um determinado momento que eu estava pensando, né, na biografia mesmo de Portinari, me pareceu muito evidente a importância da mulher na obra dele, né? Você pega, por exemplo, o Painel da Guerra, você só tem mulheres lá, né? Se você olhar o Painel da Guerra, tem 8 vezes a figura da Pietà, da mãe com o filho morto ao colo, né? E se você pega o Painel da Paz, o que você vê? Você vê aquela ciranda das moças, você vê as camponesas chegando da colheita, né? Você vê mulheres também. E eu fiquei intrigado com isso e fiquei me perguntando por que isso, né? E aí surge imediatamente, e vocês têm um conhecimento tão grande quanto o meu nisso, porque nós temos uma relação com a imigração italiana, nós todos, né? Quer dizer, aquelas imigrantes italianas eram mulheres poderosíssimas, né? Eram famílias matriarcais. A nona teve 12 filhos e, né, ela era a figura central na família, ela que decidia as coisas, né? O nono era um anjo, né? Era uma figura boníssima, assim, mas não tinha aquela coisa titânica, né, que as mulheres da família tinham. E isso certamente golpeou o Portinari de uma forma definitiva, né? Quer dizer, e você vê que a mulher está presente, né, ao longo de toda a obra dele. Eu fiz até uma live com a importância da mulher na obra de Portinari, que está disponível, se vocês quiserem, né, numa plataforma aí, que é a plataforma do ICL. Com relação à Itália, Dani, a gente está, esse ano que vem, são 200 anos das relações diplomáticas do Brasil com a Santa Sé. E a gente pegou esse gancho para pensar numa exposição de uma temática de Portinari que é muito menos conhecida, que é a obra sacra dele, né? Que já levantou, inclusive, surpresas, assim, no sentido de como que um artista comunista podia pintar pintura sacra com tanto fervor como ele pintou, né? Aliás, quem fala isso certamente não conhece a Itália, né? Ou não vem de uma família italiana, né? Não sabe como aquelas imigrantes italianas eram religiosas, né? E como isso impactou profundamente o país. E o local onde a gente vai fazer a exposição é um palazzo daqueles belíssimos, né, em Roma, chamado Palazzo Pamphili, que é a sede da nossa embaixada em Roma, né? E fica numa praça chamada Piazza Navona, que é frequentadíssima, né, por italianos, por turistas, né? Então, uma das coisas que nós pensamos é projetar o altar da Igreja da Pampulha na fachada do Palazzo Pamphili. Isso acho que vai ser uma coisa muito emocionante, a pessoa chegar na Piazza Navona e ver aquele São Francisco brasileiro ali, ocupando a fachada toda daquele prédio histórico, né, romano, né? Então, a ideia é que a exposição se inaugure em meados do ano que vem, né? E nós estamos lutando muito, porque a gente não conseguiu captar um centavo até agora, mas a gente não perde a esperança nem a garra, não. A gente está correndo atrás, tanto para essa exposição quanto para a exposição na China também, no ano que vem, que é o ano do Brasil na China, né? O presidente Lula e o presidente Xi Jinping selaram esse acordo, que o ano que vem é o ano do Brasil na China. Então, a ideia é levar o Brasil visto pelos olhos de um de seus grandes artistas nacionais, né? O Brasil de Portinari, né? Então, tem um trabalho muito grande a ser feito aí, sabe? Muito importante. E nem sempre é fácil você sensibilizar as pessoas que podem contribuir para esse trabalho. Agora, por outro lado, deixa eu dar também uma notícia boa, mas vocês já devem saber dessa notícia. É que o governo do Vêneto
fez um decreto que torna obrigatório o ensino de Portinari em todas as escolas de ensino médio do Vêneto, né? Isso nem no Brasil nós não temos. Aliás, era uma boa coisa lutar por isso, era uma boa causa, né? Eu estava navegando aqui e Tolstói, né? Porque eu me lembro que eu sempre pensava em Tolstói naquela reflexão assim que é muito conhecida dele, né, que dizia que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia, né? Então eu sempre pensei que Portinari seguiu à risca, né, essa recomendação de Tolstói, né? Ele realmente começa pintando as coisas que estavam à volta dele e vai se universalizando até chegar no Guerra e Paz, né? E aí eu entrei numa... O que foi mesmo? Puxa, agora é tanta coisa que a gente está sendo exposto a todos os dias, né? Agora não me lembro, mas era uma biografia do Tolstói, um programa do YouTube, a biografia do Tolstói, que eu comecei a acompanhar, fiquei fascinado, tinha muita coisa que eu não sabia a respeito dele, né? E uma das coisas que ele dizia era que uma arte que não tem mensagem não chegava realmente no coração, né, no poder transformador que a arte pode ter, né? É claro que a gente, quando fala isso, é complicado falar isso, quando a gente sabe que tem artistas abstratos e de outras tendências assim maravilhosos também, né? A gente tem que ter consciência de que a gente está falando de um pedacinho do elefante, né? Aquela história dos 7 sábios, né? Que tinham que descrever para o imperador como era o elefante, então cada um descreve o pedacinho que ele viu, né? Mas fora isso, quer dizer, eu acho que o Tolstói falar isso tem um peso imenso para mim, né? Uma figura monumental como ele. Eu quero dizer também, em reciprocidade ao que você falou, ao que vocês falaram, né? Que para mim também é um prazer imenso estar com vocês. Eu quero estar sempre, que vocês abrirem uma portinha, está sempre, né? O Fábio sabe que a qualquer momento que ele me convoca, eu estou aí, né? Dentro das possibilidades, né? Eu gosto muito mesmo de ver essa paixão, né, que vocês passam. A palavra é essa, né? Não tem outra. É paixão. E sem paixão não há nada, né? Não há vida, né? Buenas, João, muito obrigado de coração mais uma vez. Eu que agradeço e quero dizer que eu amo vocês, viu? Estou dando a maior força que vocês metam o pé na estrada mesmo. Coloquem essa paixão aí com toda a força possível, viu? E contem comigo, sempre, tá?